Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 14. As crianças, pode ir lá ensaiar para apresentar algo lindo. Aleluia. Queridos, toda a ceia nós sempre buscamos os ensinamentos do que isso representa e do que Ele tem reservado para a nossa vida, e hoje não vai ser diferente. E uma das coisas que eu descobri estudando a palavra de Deus é que eles não chamavam a Santa Ceia de Santa Ceia. Eles chamavam a Santa Ceia de Festa do Amor. E eu falei assim, não podiam ter dado outro nome melhor, a não ser Festa do Amor. Porque foi esse amor incondicional que resgatou a nossa vida. E eu fiquei imaginando, então, os vizinhos passando de casa em casa, porque a ceia não era feita num templo como este. Mas eles escolhiam uma casa e falavam, vamos todo mundo para lá. E eu imagino, então, a pessoa chamando, né? Oh, vamos lá para a festa do amor. Vamos lá, vim aqui te chamar para a festa do amor. E devia ser uma coisa gloriosa, onde cada um repartia o que tinha, o que possuía. E ali o Senhor se manifestava. E é essa festa do amor que nós vamos comemorar então nesse Dia das Mães. Amém? Um amor incondicional. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que eu estou dizendo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque sendo nós muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o que é de proveito próprio. Antes, cada um o que é do outro. Pega na mão de quem está do seu lado e fala, é isso que Cristo faz conosco. Um só. Aleluia! Glória a Deus! Amados, o apóstolo Paulo conhecendo aquele povo, o apóstolo Paulo vendo onde aquele povo estava enraizado, porque em todo tempo o apóstolo Paulo vai ensinar, deixa a velha aliança e entra na nova e eterna aliança. O apóstolo Paulo agora chega e fala assim, olha, eu quero trazer algo para a vida de vocês. Foge da idolatria. E amados, eu quero deixar bem claro aqui, idolatria não é só uma escultura de barro, de ferro. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que substitui, ou seja, tira o poder, tira algo que ele pode fazer. E aí o apóstolo Paulo então vem e fala assim, olha, eu quero falar com vocês, foge de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, foge de tudo aquilo que vem afastar de Deus. E aí no versículo 15 ele fala assim, e eu falo a vocês porque vocês são inteligentes. Eu estou falando isso para vocês porque vocês têm conhecimento, porque vocês têm cultura, mas eu não quero embutir isso em você. E aí ele usa uma palavra fantástica, julga você mesmo. Observa se aquilo que eu estou falando é verdade ou não. Eu quero que você mesmo tire as suas próprias conclusões. E todos que estão aqui, essa é a minha palavra. Querido, que você não acredite numa palavra humana, mas que você possa ver que esta palavra é divina, vem de Deus e toma conta da nossa vida.
Julga você mesmo se isso não é verdade. Julga você mesmo se Deus não fez esta aliança de amor. Julga você mesmo se Ele não fez algo que é abençoador. Versículo de número 16. Porventura, o cálice de bênção, o cálice é de? O cálice é de? O cálice que é de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. Em outras versões vão dizer, não é a participação do sangue de Cristo, ou seja, aquilo que vocês estão levantando, aquilo que nós tomamos não pode ser maldição na vida de alguém. Eu quero que você esteja sentado numa mesa que não é mesa de maldição. Esta mesa é bênção, é mesa de bênção, no qual já foi abençoada por Cristo Jesus, e Ele diz, façam memória de mim. Essa bênção te faz participante do sangue, ou seja, o sangue do Cordeiro está na minha vida e está na sua vida. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O pão que vocês estão recebendo não é a participação do corpo de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo é você. Essa mesa de bênção, nessa palavra, querido, de comunhão, o original é koinonia. E você que anota, anota aí. Koinonia é participar de uma coisa só. Amém? Koinonia é aquilo que nos leva a uma intimidade. Koinonia é troca do que nos é comum. O apóstolo Paulo agora chega e fala assim: aquilo que vocês estão tomando e comendo é um só com você. Deus deixou isso como instituição e é por isso que Ele te chama hoje, senta na mesa. Porque a mesa ela não te exclui, a mesa ela te acrescenta. E aí o apóstolo Paulo agora vem, querido, e ele fala, eu quero que vocês entendam que vocês não precisam de outra mesa, vocês não precisam sentar em outro lugar, vocês não precisam acreditar em qualquer outra coisa, vocês não precisam continuar nos rituais e sacrifícios que vocês tinham, porque, querida, eu não sei se você conhece alguém que já se converteu, mas a religião está tão impregnado que ele ainda continua com algumas coisas. Conhece gente assim? A pessoa ela já aceitou o Senhor, mas ela tem uma tradição, ela tem umas coisas embutidas que ela não consegue tirar. Conhece gente assim? Estou vendo a Carol dando risada. Um tempo atrás a gente passou por essa experiência. Nós estávamos ali numa casa, tinha umas pessoas conosco, e aquelas pessoas falavam assim, ai pastor, a gente se sente tão bem naquela igreja. A gente se sente tão bem com vocês, a gente se sente acolhido. Olha que bênção, vocês acolhem vidas. A gente se sente assim, olha, sentando do lado de Jesus, ouvindo a sua voz. Mas pastora, lá vocês usam calça. Eu não consigo, não sai. Eu falei, mas você não precisa tirar a saia, vai com saia mesmo. Porque aquilo que aprendeu é tão forte, que apesar disso, não influenciar numa vida cristã, aquilo é forte. E o apóstolo Paulo agora vinha falar com aquele povo de práticas, de rituais, de coisas que prendiam eles. E, amado, eu quero dizer, nós precisamos ser libertos de algumas coisas que o Senhor já nos libertou. Eu preciso ser liberta de algumas coisas, assim como essas. Primeira libertação foi entender que o pastor podia pregar sem gravata. Jesus amado.
Por quê? Porque você tinha que estar alinhado. E a gente vai se prendendo em algumas coisas, querido, que Deus está falando assim, ei, eu tenho coisas maiores. Deixa eu falar para vocês. Existem coisas que são lícitas, mas tem coisas, mas não convém. Tem coisa, querido, você pode achar que é agradável, você pode achar que é legal, você pode achar que é bonito, mas Ele está falando, não convém. E aí você vai me perguntar, pastora, como eu vou saber o que convém e o que não convém? Como eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso? A resposta é simples, querido. Versículo de número 24, ele diz: tudo aquilo que não vai ser proveito seu, mas vai ser proveito de alguém, isso é lícito. Tudo aquilo que você vai poder abençoar alguém, tudo aquilo que você vai poder compartilhar com alguém, isso é lícito. E que o Senhor venha achar neste lugar vidas assim, que possam compartilhar a bênção com o outro, que possa buscar não aquilo que é próprio, mas aquilo que é do outro, porque Deus nos fez um. Aleluia. Deixa marcado aí, vai para Efésios, capítulo de número 1. Efésios 1, 22. Jesus sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é cabeça da igreja, amém? Jesus é cabeça da igreja. 23. E a igreja é o seu corpo. E quem é esse corpo? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você já viu alguma cabeça andar sozinha? Tem alguém aqui que pode nos contar essa experiência? Tem alguma cabeça que você vê falando, abre e fecha o olho, sem o corpo? Você já viu algum corpo sem cabeça? Agora ele vem falando assim, eu me constituí cabeça da igreja e fiz da igreja o meu corpo, koinonia, uma só coisa. E por ter feito isso, eu fiz deles a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu fiz deles completos. Por ele ser o meu corpo, eu fiz deles algo que é cheio. Plenitude é isso, aquele que enche. E aí, querido, eu quero te dizer, sabe por que Satanás tantas vezes quer roubar você de Cristo? E eu venho te falar, você é do Senhor Jesus. Nada e nem ninguém vai conseguir mudar isso. Sabe por quê? Porque Cristo só é cheio se tem a igreja. E a igreja só é cheia se tiver Cristo. É uma coisa só. Que o Senhor venha te encher nesta noite. Que o Senhor venha tomar a sua vida para cumprir tudo em todos. Amado, quando o Senhor fez esse pedido, essa ordem, vocês vão estar assentados, vocês vão tomar do cálice. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Vocês vão tomar do cálice e vocês vão comer do pão. Você foi se atentando a isso? Porque essa pastora doida foi. E foi buscar o porquê. Amados, a palavra é perfeita. Ela não tem erro. Todas as vezes que nós ouvimos a falar sobre ceia, nós vimos falar sobre partir o pão e beber o cálice, sim ou não? 1 Coríntios nos diz que primeiro o cálice, depois o pão. E eu falei, Deus, nos entregue esse mistério. E eu fui buscar então, querido, nos originais, por que estava em uma ordem invertida. E os historiadores dizem
que ao fazer a ceia, pouco importava se o cálice vinha primeiro ou se o pão vinha primeiro. As ordens dos fatores não alteravam o produto. Porque o importante não era a ordem com que cada um ia pegar, se o pão, se o cálice, mas era o que aquilo representava. Querido, em nome de Jesus, Deus te chamou para sentar nesta mesa e Ele te dá, Ele te concede o direito do cálice e do pão e do cálice, e Ele quer fazer memória todas as vezes que nós fazemos isso. 1 Coríntios capítulo 11. Pastor, há tanto tempo quiseram me afastar. E eu quero te falar isso. Deus te deu uma aliança de amor. Ele quer te aproximar. 1 Coríntios 11, versículo de número 23. Porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a vida. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Você já parou para pensar que quando nós nos sentamos na mesa, o Senhor não faz memória da vida, Deus faz memória da morte. E por que memória da morte? Para dizer a mim e a você que o mérito não é nosso, o mérito é dele. Vocês lembram a instituição para Moisés? Moisés, o povo vai levar um animal, um cordeiro, até o sacerdote. Eles vão aspergir sangue sobre eles. E isso está concretizado. Isso está selado. Quando o sangue tocar, todos os pecados estão perdoados. Sacrifício expiatório. Quando o Senhor nos leva à mesa, não é porque eu e você mereça. Quando o Senhor nos traz à mesa, você não vem aqui falando assim: eu vou sentar hoje na mesa do Senhor porque eu sou digno. Não, querido, quando eu e você nos sentamos à mesa, nós estamos comemorando aquilo que nos salvou, a sua morte. O sangue do Senhor perdoa todos os nossos pecados e nos leva a uma nova vida. A nossa celebração é pela sua morte. O que aquele povo não tinha entendido na hora da crucificação. O céu fica preto, a noite vem, pessoas chorando. É o fim, acabou. Ele não desce da cruz. Ele morreu. Mas no céu já havia festa. Aquele povo não entendeu, e querido, por isso que eu falo que falar de morte não é tristeza, falar de morte é alegria. Deus nos separou para Ele. Quando Deus nos separou para Ele, Ele nos chamou para ter a mesma vida. Eu quero te dizer, Deus já te deu a vida de Cristo. A única condição da gente não viver, querida, é se a gente não quiser. Mas Deus já fez esse pacto, Deus já fez esta aliança. Vocês vão celebrar a minha morte. Vocês vão fazer memória não daquilo que eu te dei, Anne. Você vai fazer memória do que aquilo que eu fiz. O que você vai fazer quando você se reunir
Renata, não é o que Ele te dá, mas é o que Ele faz. Outro dia eu cheguei para a Luísa e falei assim, Luísa, se Jesus não fizesse mais nada para a gente já seria feliz. Mas mamãe, a gente ainda vai continuar vivendo. Sim, filha. Mas Ele fez o que ninguém podia fazer. Ele fez da sua vida maldita uma bênção para a nossa. Ele levou todos os nossos pecados e Ele disse, eu estou tomando, você não tem mais ele. Querido, eu não sei se hoje você pode abrir o seu entendimento, mas essa é a aliança que Deus te deu. Querido, Ele te diz nesta noite, os seus pecados são perdoados, não queira eles de volta. Deus já nos lavou, Deus já nos purificou. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo de número 16 e 17. Olha como a mente humana, ela é projetada e ela é tão fixa em algumas coisas e ela acaba se esquecendo de outras. E que o Senhor abra o nosso entendimento aqui nesta noite, amados. Não sabeis que o que se junta com a prostituta, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Você acredita nisso? Ou não? Quando alguém está na prostituição, quando alguém se prostitui, quando alguém faz um ato que não é lícito, ele faz um com aquilo. Você acredita nisso? Mas olha só o verso seguinte, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo? Você é Deus na terra, meu irmão. Você é representante do Senhor, Ele se fez um com você. Assim como nós acreditamos que alguém suja pode sujar, assim como nós acreditamos que alguém falho pode viver na falha, nós acreditamos também, querido, que aquele que já nos resgatou, vive todos os dias, todos os momentos conosco, em um só Espírito. Não importa se a sua alma está batida, não importa se você está fraco, não importa, querido, se você está duvidoso, não importa, querido, como está o seu sentimento, o seu espírito é um com Ele, e é isso que se manifesta na terra. Que o Senhor te encha do Espírito Santo nesta noite de uma forma tremenda e poderosa, que o Senhor venha te renovar nesta noite. Ele te fez filho, Ele é Senhor, Ele é tremendo, Ele é, oh, aleluia. E Satanás sabe que ele não pode matar a cabeça. Satanás, ele sabe que ele não pode fazer nada com a cabeça, então ele vai tentar fazer alguma coisa onde? No corpo. Você entendeu? Satanás já sabe que com o Senhor ele não pode fazer nada. E aí ele vai tentar o corpo. Só que eu quero te dizer isso. Se sois de Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo já se fez novo na sua vida. Ainda que o diabo tente, ele não pode, porque ele também não pode ferir o corpo. O corpo é de Cristo. Quando você entregou a sua vida, querido, você disse para Ele, eu sou restaurado, eu sou renovado. Eu tinha mais 3 textos para ler, mas eu vou encerrar aqui em Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Já comigo, Deus fez uma aliança de sangue. E Deus fez um pacto de sal. Se
você quiser anotar, depois leia 2 Crônicas 13:5. Nós não vamos ler. Marcos, capítulo 9, versículo de número 42. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se a tua mão te faz escandalizar, corta. Melhor para ti é entrares na vida aleijado, do que não tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se tornar insípido, com que há de dar sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Assim como o Senhor fez uma aliança de sangue, e Ele te diz, o meu sangue é o seu sangue, a minha carne é a sua carne. O que eu tenho está em você, e o que está em você está em mim. Você é um com o Senhor. Da mesma forma, o Senhor, querido, nos garante que Ele fez conosco um pacto de sal. Que pacto é esse? Amado, Deus fez um pacto de sal com Davi. E disse para ele que aquela aliança seria eterna. O pacto de sal, querido, é exatamente a garantia de que aquilo que o Senhor fez não muda. Ele continua o mesmo. Ele não vem salvar de novo, Ele já salvou. Ele não vai, querido, fazer com que cada um se sacrifique. Ele já fez o sacrifício. Querido, o pacto de sal era a garantia de que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí você pode falar, pastora, mas aqui está dizendo, se tem uma parte da mão que faz a pessoa pecar, ela tem que arrancar. Vou ficar aleijado. Tem gente que vai ficar todo esquartejado. Só a mão já não dava mais. Mas eu não sei se você percebeu, no versículo 49 ele fala, e você será, ou seja, quando tudo isso já foi tirado, quando tudo isso já foi, querido, digerido na nossa vida, quando nós sabemos que aquilo que Ele fez é suficiente para nós, querido, é consciente já. O Senhor já vai nos alertando o que deve e o que não deve fazer, o que pode e o que não pode fazer. E Ele está falando, quando você deixou essas partes que não estavam salgadas, eu salguei a sua vida e agora você pode passar no fogo. Quando eu salguei a sua vida, olha o versículo 49, cada um será, não foi. Ou seja, quando todas essas partes saíram, quando tudo isso foi deixado, quando você deixou, querido, no dia que você aceitou a Jesus, de viver a sua vontade, para viver a vontade do Senhor, quando naquele dia você falou, não é mais a minha consciência, é a consciência do Senhor, ainda que você não seja perfeito, ainda que você tenha falha, querido, depois que você tirou o que te levava para outro caminho, Ele te diz, eu salguei a sua vida. O que é salgar, querido, é preservar. Eu te preservo do fogo.
Eu te preservo da condenação. Eu te preservo da morte. Eu preservo a sua vida. Sabe por quê, querido? Porque Deus preservou para que a gente pudesse preservar na terra os seus preceitos, os seus conceitos, a sua aliança. E você vai sair daqui salgado hoje pelo Senhor. Sabe por quê, querido? Porque Ele tem sal para dar. Ele diz, querido, que aquele que era salgado podia passar pelo fogo. Podia ser como aquele sacrifício de Levítico. Querido, todas as vezes que o sal era passado num sacrifício, aquele sacrifício chamado oferta de manjares, era diferente da oferta pelo pecado. Toda vez onde tinha sal, Eliana, era uma adoração ao Deus vivo. Eu estou entregando a minha oferta de manjares. Recebe agora o que o Espírito Santo falava comigo, igreja. Eu fiz de você a minha oferta. Por isso que eu tive que passar sal em vocês. E é por isso que esse sal não pode perder o sabor. Eu não sei quantos entraram aqui sem sabor na vida, mas eu quero te dizer, Ele tem sal para te entregar hoje, porque você vai colocar sal na vida de alguém. Ele te fez um com Ele e Ele te diz, se você achava que nada podia ser restaurado, se você achava que tinha uma parte da sua vida que não podia ser restaurada, Ele, querido, Ele te entregou este sal e está te dizendo, eu te preservei para você preservar. Você vai dar sal para alguém, você vai saborear a vida de alguém, você vai temperar a vida de alguém, você vai preservar a vida de alguém, porque para isso Ele te chamou. Ele diz, o sal é bom. Quando Deus criou, querido homem, Ele diz, é muito bom. É bom ter sal na terra, e é por isso que Satanás quer tirar. Querido, o salário do pecado é a... Sabe por que Satanás quer encher a humanidade de pecado? Porque ele quer que a pessoa morra. Você vai ter vida e vida em abundância. Porque você tem sal. Se Deus fez uma aliança de sangue, e Ele te falou, faça memória de mim. Lembre-se que eu morri para perdoar os seus pecados. Eu deixei essa mesa. Aquele que come do pão, que bebe do cálice, tem parte comigo. Aquele que não bebe do cálice e não come do pão, não tem parte. Querido, não tem como não ser participante. Você é de Cristo, participa da mesa. Aí agora Ele vem e fala, quando todas essas tranqueiras saíram da vida de vocês, eu salguei vocês. E olha só que interessante, os versículos diz que havia bicho e havia chama. O sal preserva dos bichos. O sal tira de nós toda a contaminação. Feche os teus olhos. Deus salgou a sua vida. Bicho nenhum pode pousar sobre nós. Deus salgou a sua vida. Não tem como continuar igual. Não tem como continuar indiferente. Deus fez esse pacto com você falando, eu fiz uma aliança eterna. Eu não vou perder a sua vida. Eu não abro mão da sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que não aceitou o Senhor Jesus, mas esta é a noite. Se você não aceitou Cristo como seu Salvador, Ele te diz, eu salgo a sua vida. Eu te protejo de todo mal, mas você precisa entregar ela. Ore canta balabaia, xere canta balabaia, xuri canta balabás. Eu morri por sua causa, para que você não tivesse morte, mas você tivesse vida. Se tem alguém aqui no nosso meio que não aceitou o Senhor como seu único Salvador, levanta suas mãos. Porque o Senhor agora quer entrar e falar, eu sou participante hoje da sua história. Eu vou participar agora da sua vida. Tem alguém que ainda não fez a confissão? Se tem, levanta sua mão que eu quero orar por você.
Ore canta balabaia, shuri canta balabaia, shuri canta balabás. Não espera outro dia, o dia é hoje. O Senhor te trouxe. O Senhor quer mudar a história. Deus quer mudar o pensamento. Aquilo que consumia não consome mais, porque o sal protege. Se todos já aceitaram o Senhor como único e Salvador, eu queria te convidar a ficar de pé. O sal é bom. Tende sal em vós mesmos. Coloca a mão sobre o seu coração. Tende sal em vós mesmo. Ore canta balabaia, xere canta balabás. Você é o sal, meu irmão. Vós sois o sal da terra. O Senhor já colocou o sal em nós. Tende sal em vós. E paz uns com os outros. Não importa o que alguém fez para você. Não importa de que forma trataram. Não importa o que você ouviu, talvez da sua família. Ele diz: tende paz com todos. Ore canta balabaia, xere canta balabás. Porque por onde você passar, alguém vai ser preservado. Por onde você passar, querido, vai ficar ali o tempero, o sabor de Cristo. Por onde você passar, querido, vai haver uma diferença. Porque Deus já te fez um com Ele. Você está cheio de Cristo e Cristo está cheio conosco. Ore canta balabaia, xere canta balabás. Senhor, nesta ceia, Pai, onde, meu Deus, tantas pessoas acreditam que a mesa é uma mesa de merecimento. Nós acreditamos que a mesa é uma mesa de graça. Meu Deus, onde tantos, Senhor, acreditam que os rituais continuam, tradições continuam, e o Senhor nos mostra que a única coisa que continua são a nova e eterna aliança. O Senhor nos resgatou, ó Pai. Nós não precisamos de mais nada. Diga para você mesmo: eu não preciso de mais nada, eu só preciso dEle. Eu só preciso do Senhor. Comece a orar, querido, invoque a presença do Senhor na tua vida. Senhor, nós não queremos ser mornos para ser vomitados. Nós não queremos ser frios, ó Pai, em tempo, Senhor, de frio. Nós não queremos ser calor em tempo de calor, não, Senhor. Meu Pai, vai ser na temperatura certa. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor, meu Pai, vai dar a cada um sabedoria, entendimento, estratégia, intrepidez, ousadia, coragem, porque o Senhor habita em nós. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, faz. Senhor, essas vidas que se sentiam, meu Pai, tão injusta, tão distante, o Senhor hoje, meu Pai, toca este coração para dizer: eu te fiz filho, eu te fiz filha, eu te fiz parte do meu corpo. Eu quero usar a sua vida. Ore canta balabaia, xere canta balabás. O sal podia ficar insípido, ou seja, não servir para mais nada. Querido, Deus quer salgar aqui nesta noite, porque a sua vida não vai servir para ser pisada pelos homens. A sua vida vai ser usada para saborear outras vidas. Querido, ninguém vai pisar em você, ninguém vai humilhar a sua vida. Você é corpo de Cristo. Ore canta balabaia, xere canta balabás. Sara feridas, Deus. Sara feridas, ó Pai, sara feridas na alma, sara, Senhor, os complexos de inferioridade. Sara hoje, meu Deus, sara hoje, Pai, tira todos os convites de Satanás. Tira hoje, meu Pai, todos os pratos, todos os manjares. Sara hoje, meu Deus, em nome de Jesus, esta história. Meu Deus,
O Senhor iria curar, Pai. Tem cura aqui neste lugar, Deus. Shuri cantabalabaia, xere cantabalabaia, shuri cantabalabaia, xere cantabalabaia, xere cantabalabaia. Deixa Deus te curar nesta noite. Deixa Deus te curar nesta noite. Deixa Deus te restaurar nesta noite. Filho de Deus, filho de Deus, é o que você é. Ore canta balabaia, xere canta balabás. Faça o que é bem para o outro. Nos enche de bondade, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos faz olhar para o próximo, Senhor. Nos faz olhar para aqueles que estão ao nosso lado, Pai. Nos faz olhar para os nossos familiares, Deus. Nos faz olhar, Senhor, para aqueles que estão dentro de casa. Nos faz olhar, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Ore canta balabaia, xere canta balabaia, xere canta balabás. Cura, Pai, cura famílias, cura relacionamentos. Cura, meu Pai, ore canta balabaia, xere canta balabás. E enche da sua glória, enche do seu poder. Pai, nós consagramos, Senhor, este pão. Nós consagramos, Senhor, este cálice. Nós consagramos estes pertences ao Senhor, Pai. Tudo está, Senhor, nas tuas mãos. Tudo pertence a Ti. E somos participantes desta bênção, em nome de Jesus. Querido